hoje o nosso bate-papo vai falar sobre um tema muito gostoso: autoestima e fotografia. Qual será a relação que existe entre ambas? E para isso eu convidei Nel, que é uma fotógrafa, e vai nos passar um pouco da sua experiência com mulheres. Tudo bom, Nel? Como vai? Oi, tudo bem? Tudo bem. Mas então me conte, como é que é essa tua experiência em fotografia? Como é que surgiu esse projeto com mulheres? Eu trabalho com a fotografia, somente com a fotografia diretamente, há mais de 5 anos, tá? Anteriormente eu era do ramo da CLT, né? Eu trabalhava com alguns nichos da fotografia, mas não tinha o tempo para me dedicar simplesmente só a empreender com a fotografia. Então foi em 2020, literalmente, assim, final de 2019 para 2020, né, que eu dei essa virada de chave na minha vida profissional e comecei a me dedicar somente à fotografia. Na época, eu trabalhava diretamente mais com o nicho infantil, com mulheres dentro da área da gestante, mas o meu infantil era o principal foco, né? Daí veio a pandemia e eu tive que me reinventar, porque a parte dos bebês, de acompanhamentos, newborns que eu fazia ficou muito restrito, ficou muito difícil devido à pandemia mesmo, né? Os cuidados que tinham que ter, assim, foi bem complicado, foi bem difícil, né, dar essa virada. Mas também foi na pandemia que eu fui descoberta, na verdade, dentro da área do retrato feminino, né, da fotografia feminina como um todo, né? Eu conto essa história, um pouquinho dessa história também num livro que eu participei como coautora, mas que fala o quê? Que uma moça me procurou me achou pelo Google, né, na internet, e veio com a proposta de querer fazer um ensaio sensual feminino. Era uma moça bem jovem na época, e eu abri meu coração para ela e disse: olha, eu não tenho essa experiência, mas a gente pode tentar, né? Teria que dar o primeiro passo e ela confiou em mim e demos o primeiro passo referente a isso, né, na parte da fotografia sensual feminina. E foi uma descoberta para mim também, sabe, Rosane? Foi uma descoberta como profissional, assim, foi maravilhoso, assim, é uma história muito bonita e eu comecei a me redescobrir profissionalmente dentro da área. E dali até hoje a minha especialidade realmente é os ensaios femininos. O mundo Olha, feminino, o mundo da mulher, né? aí tu se especializou então nessa área. O que que tu... Isso, Pode falar. isso, me especializei daí na área do retrato feminino, né? Como um todo. Começou como sensual, mas dentro da pandemia também, com as conexões, que eu participo de várias conexões de grupos de empreendedora, né? De empreendedoras, né? O mundo corporativo, eu comecei a me especializar dentro do retrato corporativo profissional, aonde é hoje meu carro-chefe, né? Da Mel CM Fotografia, é a fotografia de retrato profissional feminino. Dentro desse mundo feminino, tem ainda, né, o nicho do ensaio sensual, tem o nicho da gestante também, que é tudo que faz parte do mundo feminino, né, do mundo da mulher, é o que eu costumo realizar muitos trabalhos dentro dessas áreas. E o que que tu observa nessas mulheres com esse teu trabalho? Porque elas chegam produzidas, com o melhor de si, maquiagem, cabelo. O que que tu observa? Quando tu mostra o Na, resultado, ver, mostra as fotos. na verdade, sabe, Rosane, que essa é a visão que nós temos, o público em si tem quando enxerga um retrato feminino, mas tem muitas camadas embaixo disso, né? Porque a fotografia faz com que eu conte histórias, né? É o contar de uma história de vida de uma mulher. Tem muita coisa atrás daquela imagem, né? Elas não chegam prontas assim, né? A gente não chega pronta assim, né? A gente tem que trabalhar, daí vem a autoestima, né? Que é o que move, né? Se a gente parar para pensar, é o que move o nosso mundo feminino, a autoestima, e a fotografia entra como uma ferramenta, né, nesse processo do autoconhecimento e da autoestima. Né? Então, a maioria das mulheres que chegam até mim, elas não estão com essa autoestima elevada, né? Bem pelo contrário, às vezes sim, às vezes tu quer realçar algo que já tá bom,
mas realmente, às vezes, o propósito mesmo que eu faço com o meu trabalho é atingir realmente a mulher quando a gente não está nesse momento, né? Eu consegui resgatar aquela luz que tem dentro de cada mulher, que por N motivos, pelo decorrer da vida, por causa do dia a dia, a gente vai se perdendo. Então, a fotografia, para mim, é um momento de resgate, é um momento de renascimento, é um momento de reconstrução, independente independente do objetivo que essa mulher tem com essa imagem, né, com essa autoimagem. Se é para um profissional, se está fazendo uma transição de carreira, se é realmente somente um casual, porque eu quero me presentear, eu preciso desse momento para mim, quanto um casual, quanto um sensual. Eu acredito que o objetivo é sempre o mesmo, né? É nós mesmos, né? A gente se autocuidar, a gente ter uma confiança maior sobre a nossa pessoa. Então quer dizer que tu faz uma entrevista com elas, tu conversa com elas antes. Sim, Tem eu toda tenho uma preparação. todo um processo, sabe? De eu conhecer, né? Eu preciso te conhecer para poder tentar, para poder retratar a tua história, né? Para retratar aquele momento, de alguma forma, ou resgatar algo que ficou lá no passado, ou ressignificar isso, né? E depois poder enxergar a tua autoimagem de uma forma que, pô, realmente eu sou toda essa potência, eu sou essa mulher que eu às vezes enxergo na outra, né? Porque tem isso também, às vezes a gente não conseguir se enxergar, né? É um processo e eu acho que a questão da autoestima é um processo que a gente tem que estar resgatando diariamente com algumas ferramentas, né? Com algumas, com algumas ações, né? Para nós mesmas. Uhum. E tu que idealizou isso, tu que descobriu que era importante ter esse diálogo com essa mulher que te procura? Eu fiz um processo um pouquinho inverso, né? Assim, eu comecei retratando, como eu te falei, né, o ensaio de gestante, que né, é uma fase que a mulher está conectada também, né, com uma esperança, né? Porque tem aquele ser crescendo nela, evoluindo, é uma outra fase. Mas também eu tive que ir para frente das lentes para poder passar isso, né, para as mulheres. Primeiramente, quando eu fiz há 2 anos atrás um ensaio sensual pela primeira vez, né, e fazer isso depois dos 40, depois de ter 3 filhos, depois de ter várias marcas pelo corpo que a gente tem, né? É a nossa história, nosso corpo mostra as nossas marcas, né? Porque é a nossa história. Eu precisei fazer isso para poder passar isso e vivenciar o que eu gostaria que as mulheres estivessem vivenciando ao meu olhar, né? Então eu tive que ser retratada. Então ali foi uma outra virada de chave, sabe, Rosane? Foi muito importante para mim aquele passo. Depois daquele, eu fiz ensaios profissionais para também retratar, para poder também me identificar, né? E conseguir passar essa confiança para as mulheres, né? Então tu passou como personagem principal também. Tu quis Sim, passar por essa também. experiência, como que funciona? E como é que foi para ti essa experiência, assim? Como é que tu te sentiu do outro Foi lado? bem foi bem desafiador, assim. O primeiro, principalmente. O segundo eu já estava, né? Já estava mais relaxada, já sabia mais ou menos. Não era o mesmo nicho, não era a mesma pegada, assim, mas foi difícil, assim. Foi mesmo sendo a pessoa que me retratou era uma pessoa amiga, uma pessoa de confiança que eu tinha, né? E tenho a maior confiança, né, nele. Mas é difícil a gente se despir de muitas coisas, porque é isso. Eu me despi de muitas crenças ali, eu me despi de muitas Melissa, de muitas Mel, de muitas profissionais que estavam a cada momento ali comigo junto, sabe? Pela trajetória de vida, né? Então, foi muito importante. Foi difícil o início, né? Depois eu relaxei e depois quando eu vi o resultado, daí sim, até hoje eu amo as fotos que eu fiz ainda e uso bastante elas. Eu acho que o que é mais assim desafiador é quando a pessoa é tímida, para poder se Sim, entregar de fato, para poder fazer uma coisa legal, espontânea, né? Mel, o que tu acha? sim, eu acho que também tem que ser uma coisa que tem a ver com ela,
porque muitas também olham, eu peço referências de como gostaria, como gostaria de se ver naquela cena, naquele lugar, né, naquele estúdio, porque eu trabalho com vários estúdios de locação em Porto Alegre, e tu tem que te imaginar ali dentro. E tem que ser de uma forma que começa dentro do processo da nossa conversa, da nossa entrevista, da montagem dos looks, né, dos acessórios, das composições, que ali a mulher vai começando a se identificar e já começa o processo de libertação no momento de que tu tá escolhendo algo para te usar, mas tem que ter a ver contigo, não com aquela capa de revista. Tu Uhum. pode pegar aquela capa de revista de uma mulher que tu admira, que tu acha bonita, que tu gostaria de fazer um retrato parecido com aquele, mas tu tem que saber tu tem que saber como é o teu corpo, por exemplo, né? Tu tem que se autoconhecer, né? Para te poder identificar que de repente não vai ser exatamente daquela forma que tu vai conseguir ser retratada, porque não é tu naquela capa de revista. Até porque daquelas capas de revista tem muita edição, muita, não é real literalmente aquele corpo ali, né? Mais isso eu mostro pro meu trabalho, porque eu quero que as mulheres se enxerguem como elas são. A gente potencializa as nossas qualidades. E o que a gente não gosta, a gente não precisa evidenciar isso, né? Não tem o porquê. O que a gente consegue melhorar, a gente melhora, mas o que a gente não consegue, eu procuro botar o foco naquilo que ela se gosta, naquilo que ela admira no seu corpo, né? No seu jeito de ser. Bom, se tu é tímida, se a pessoa é tímida, não tem o porquê eu exigir um ensaio sensual que de repente não é esse o momento para ela. Ela pode fazer um ensaio boudoir, que é um ensaio mais leve, mais romântico, e que tem formas de composição e de direção que tu é um sensual, mas sem ser, vamos dizer assim, como que eu vou dizer, não precisa ser tão libertador, assim, isso tudo depende de cada mulher, entendeu? Eu já fiz ensaio onde uma mulher tirou tudo, mas ela precisava daquilo, porque ela estava necessitando despir daquilo ali, e foi ao natural. A gente até nem conversou tanto sobre isso durante a entrevista. Foi durante o processo do momento que aquilo foi acontecendo. E depois foi libertador quando ela conseguiu se enxergar e ver que o que ela achava que eram imperfeições não é, né? Não são imperfeições, são marcas. Marcas de uma vida, por alguma coisa que tu possa ter, algumas coisas que tu possa mudar, outras não. Eu tenho marcas das minhas cesáreas, por exemplo. Eu não tenho como mudar isso. Se eu quiser, eu posso fazer uma plástica, mas esse não é o meu intuito. E para mim foi difícil enxergar isso depois das fotos, porque também Hum. tem isso. Nem sempre a gente consegue, num primeiro momento, enxergar, principalmente dentro do ensaio sensual, isso falando, né? Se enxergar com tudo com aquilo que tu quer às vezes mapear, tu não quer enxergar, e elas estão ali. Mas o processo no momento da escolha, que eu fui fazendo a seleção, aos poucos eu fui enxergando, não, mas aquela sou eu. E tá linda, assim. Hoje eu acho ainda mais bonito do que na época que eu fiz, assim, uns meses depois. Eu levei um tempo, assim. Mas isso vai de cada mulher. Isso não é um processo, não é uma regra que todas vão passar dessa mesma forma, né? Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu procuro mostrar isso para as mulheres, que elas se apaixonem pelas suas versões, né? Pela Hum. versão principalmente atual, né? Do que como tu é hoje. É isso que eu procuro com o meu trabalho poder potencializar essas mulheres, tanto profissionalmente como pessoalmente. Muito interessante. E além desse exemplo que tu trouxe, quais outras histórias que tu presenciou, que te marcou, que te chamou a atenção, que tu poderia dividir com a gente? A primeira história, assim, a primeira história que foi dessa moça, que era uma jovem, muito jovem, ela tinha idade para ser minha filha na época, assim, que me surpreendeu com a história de vida, eu fui conhecer depois, eu fiz o trabalho inverso, né? No sentido, eu aceitei o trabalho e depois eu fui saber o porquê, né? O porquê que ela estava precisando daquele momento, a menina jovem bonita, que já tinha passado por N situações na vida, que eu nem imaginava que ela tinha passado, e ela abriu o jogo depois para mim, quando ela escolheu as fotos, montou o álbum dela, o porquê que ela estava fazendo aquilo. E ela estava saindo numa crise de depressão profunda,
de muito tempo. Aquilo, eu até hoje eu me arrepio, assim, me emociona, porque eu não imaginei que eu estava fazendo aquela transformação. E ela, quando ela me deu o depoimento, Rosane, assim, foi muito emocionante. Eu perguntei depois, quando eu fui escrever o livro, se ela me permitia contar, não citei nomes, mas se ela me permitia, né, contar a história dela, e ela disse que sim, e aquela história me marcou, né. Da mesma forma, há uns 3 anos atrás, eu também fotografei uma outra mulher, que estava numa transição de carreira, que ela não estava conseguindo se enxergar uh, naquela posição que ela estava galgando, né, à frente, né, e não estava muito desgostosa com o corpo dela, e a gente conseguiu fazer também um processo de um autoconhecimento a partir daquele ensaio, né, porque foi a partir dali, ela sempre disse, Mel, foi a partir dali que eu comecei a entrar, né, a me resgatar aos poucos. Ali foi o primeiro passo. Mesmo assim, depois a gente fez um outro ensaio, que daí ela se soltou mais ainda, ali foi um outro processo também, mas o primeiro passo, ela sempre disse assim, foi a que abriu minhas portas, eu estava passando numa situação pessoal muito difícil, e eu consegui sair um pouco daquela situação e me enxergar, para me resgatar realmente, para mim sair daquela situação de um relacionamento abusivo, e eu consegui me resgatar, e hoje eu sou uma outra mulher, e isso também é uma história muito importante, assim, muito também que me resgatou de alguma forma, o meu trabalho com esse outro olhar mais humanizado, sabe? Um olhar realmente para para a mulher, para a vida do que ela está passando naquele momento, e o que eu posso ajudar com o meu trabalho a ela mudar, né? Interessante, né? É tão bonito assim a gente ver essas histórias, porque muitas vezes a mulher vai se olhar de uma forma diferente naquela foto. Ela tem um olhar dos outros, como que os outros a olham, como que os outros a veem. Muitas vezes ela não se olha num espelho, não sei assim, Uhum, né, pentear o cabelo, exatamente. é uma coisa muito automática. Então ali ela está se olhando e vendo, puxa, mas olha só como eu sou uma mulher interessante. Não é essa isso que marca o que fica para ti essa impressão assim, não? E eu acredito que o meu trabalho durante o processo ali do ensaio, no momento mesmo, também vai mudando, assim, conforme eu tô vendo que ela vai se soltando. Eu tenho, semana passada eu fiz um ensaio sensual, que fazia muito tempo que eu não fazia, e foi isso que ela disse, bah, meu, eu tava com muito medo, né, de não conseguir, né, mas me deixou tão à vontade, tu conseguiu me acolher de uma forma que às vezes nem eu sabia que eu podia me acolher, assim. Deu, deu exatamente isso, sabe? É tudo um processo, a gente faz com calma, a gente não precisa ter pressa. Eu sempre digo para ela, vamos fazendo no nosso tempo, e a conversa, o diálogo, uma música, né, risadas, dando tempo, trocando roupa, eu auxílio nesse momento também da escolha dos looks. Isso eu acho que faz com que a gente se aproxime ainda mais, né? Porque somos mulheres, né? Então, acho que é importante esse fortalecimento. Uhum. E é tu que escolhe, ela que traz as roupas que ela quer usar, ou tu tens Sim, assim. na maioria das vezes elas sempre pedem referências, né? Eu tenho alguns looks que, dependendo da situação, pode ser usado. Eu comprei esse acervo para isso, mas na maioria das vezes eu peço que elas tirem um tempo para fazer essa escolha, né? Porque também ali já está fazendo parte do processo, né? Sim. Ali já está fazendo. Eu digo assim, gente, tire um tempo, uma tarde, um fim de semana antes, né? Faz parte da nossa trajetória ali até o dia do ensaio, para fazer isso. Se olha no espelho, veste a roupa, separa os acessórios, se imagina naquele lugar, né? Na maioria das vezes elas tiram foto, fazem vídeo, meu, todas, na verdade, todas acabam tirando foto do, meu, o que tu acha assim, assim tá legal, o que tu acha? Porque é importante também, né? E eu disse, tá ótimo, eu posso levar mais alguma coisa? Pode. Daí, às vezes a gente acaba usando todos, às vezes a gente não usa todos, tudo vai depender daquela situação, né? Depende de como a gente está naquele momento, né? E eu peço, por exemplo, que tenha um dia antes, uma noite de sono tranquila, procure fazer rituais, né?
Já comece nesse momento, independente do que é o ensaio, se for um ensaio sensual, se for um ensaio profissional, que eu também fez um lindíssimo semana passada, que eu disse para ela, ela disse, ai, Mel, não sei se eu consigo dormir, estou tão ansiosa. Eu disse, não, toma um banho quentinho, relaxa, vai dar tudo certo, deixa a sua ansiedade boa, a ruim para lá e a boa segura um pouquinho ali que vai dar tudo certo, né? E foi isso que aconteceu. Olha que bacana, né? E o que mais tu tem para colocar desse teu trabalho que eu vejo que é riquíssimo e começa muito pela tua empatia, pelo teu olhar que tu tem dessa mulher, por esse acolhimento desse momento que é dela, é um momento especial. Ela vai ser fotografada, ela vai ficar com a sua imagem ali guardada. É um registro daquele momento da sua vida, de como que ela está se sentindo, como que ela tá, como é que ela se posiciona na vida. Ela é uma pessoa que está buscando, através desse retrato, se autoafirmar perante si mesma. Então, são muitas coisas. Não é simplesmente eu vou ser lá fotografada. Não, Não, como tu não. mesmo falou. Isso que é bonito, né, Mel? É isso. E agora, lembrando de outra coisa, assim, até com as meninas, que eu gosto tanto da, por exemplo, faço os ensaios de 15 anos, por exemplo, né? É a mesma coisa, é uma outra fase da vida da mulher, né? Ela tá virando mulher, é uma coisa tão assim que as meninas, ai, Mel, é tão bom fazer contigo porque tu nos entende. Porque, claro, tem a mãe que está naquela função de 15 anos com a mãe, festa, aquela coisa toda. Eu disse, não, esse momento é nosso, esse momento tu vai fazer do jeito que tu quer, te oriento da melhor forma possível, mas é um registro que tu vai ficar para sempre, assim, né? É os primeiros registros, e tem muitas meninas falando agora referente também à timidez, porque não é toda menina de 15 anos que é solta, não, tem muitas meninas que aos pouquinhos eu também tive que fazer a conversa e durante como que é, o ensaio também conversar sobre isso, de ser ela mesma, porque é um período da vida que a gente tem muitas referências, né? Que a gente quer ser igual a muita gente. Né? A gente também entra nesse lado, nessa fantasia, mas como um todo, eu acho que é muito importante deixar assim que realmente essa parte do acolhimento, para mim é importante, para mim poder entregar o trabalho que realmente eu acho que aquela mulher merece, sabe? E que todas nós mulheres merecemos, porque eu me emociono com o resultado também. Eu amo as coisas, eu adoro as fotos que eu faço. Então, durante o processo do registro, ela também tem que estar se gostando. A gente tem que estar nessa sintonia, né? Para poder ter um resultado que agrade a todas, né? A ela com a expectativa do que ela vai fazer depois com também, né? Com as fotos, tanto para uma transição, por exemplo, de carreira, para um posicionamento profissional, que é importante também, está alinhado dentro da profissão, da empreendedora, do seu serviço, do seu produto, né? Porque isso também daí é uma linha que eu também converso bastante, que eu mostro para elas, vocês têm que mostrar a essência de vocês, do trabalho de vocês, da empresa, através da sua autoimagem, né? Através do seu retrato, mas tem que ser vocês. Não adianta tentar copiar uma outra profissional, porque depois no pessoal, e daí é o posicionamento que eu falo, depois no pessoal, no momento que você está com o teu cliente, ele vai enxergar que não é aquela mesma pessoa, né? Aí a gente fala do look, né? Da composição do ensaio, né? Não adianta querer usar um blazer muito que não tem nada a ver comigo, que eu não uso isso, por exemplo, no dia a dia, né? Não uso para atender, não me posicionar dessa forma com meus clientes, eu não vou conseguir passar uma transparência, uma confiança, porque tu tem que tentar potencializar o teu melhor, mas dentro da tua essência, né? Não tentando mudar, porque daí isso também aparece na imagem, né? Aparece na fotografia, independente de como tu vai utilizar ela. Uhum. E assim, Mel, para encerrar, o que que tu diria para essa mulher que está nos escutando agora, ficou louca de vontade de fazer fotos, né? Mas ela não sei, ai, será que vai dar? Será que está cheio de serás? Então, o que que tu diria para ela, para incentivar, para dar um empurrão final, assim, vem? Permita-se, né? A gente se poda tanto durante o longo da vida, a gente não se permite vivenciar o que a gente deseja, a gente não se prioriza.
independente do qual é o tipo de fotografia, da imagem que tu gostaria de se ver, permita vivenciar isso. E para isso é um processo, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Para poder ter uma autoconfiança ainda melhor, tanto como pessoa, como profissional, né? Eu acredito que a fotografia, a imagem, que é uma comunicação não verbal, mas que nos comunica primeiramente com a gente. A gente se olhando naquele autorretrato, que é um momento, como tu disse, né, que a gente está deixando registrado o que a gente está vivenciando, independente do que seja. Mas se eu não posso mudar alguma coisa que não depende de mim na minha vida naquele momento, que a gente mude o que a gente consiga mudar dentro da gente. E a fotografia é uma ferramenta muito potencial para isso, sabe? Que tem um potencial gigante e que às vezes a gente esquece, acha que a gente não tem essa possibilidade, o alcance, porque foi também através disso que eu comecei assim, eu quero que as mulheres consigam se enxergar nesse lugar, que elas consigam se ver, que elas têm esse merecimento, sabe, de estar ali, de ser retratada, ter esse momento especial, esse cuidado, porque começa nesse processo todo, né, da conversa, dos looks. Então, permita-se ter um momento, se priorize, e a fotografia pode te auxiliar bastante nisso. Muito obrigada, Mel, assim, por vir aqui e falar desse teu trabalho que é belíssimo, eu adorei, tu deve estar cheia de clientes, porque tu tem essa capacidade de entrar mesmo nesse processo e ajudar essa mulher a se superar. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, fico à disposição.